Olá, meus amigos, aqui novamente nos encontramos para mais uma leitura no Livro dos Espíritos, agora no capítulo 6. A prece inicial e final será feita por mim, Sérgio, e as leituras pela Gislaine e pelo Cima. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, aquele amigo íntimo, companheiro, que confessamos o que há de mais profundo em nós. Ele compreende, ele escuta, ele nos ama. Então, peço a bênção de Jesus, de Deus, que a espiritualidade que prepara esses momentos de reflexão, que entregamos o nosso coração nas leituras edificantes e esperamos que a nossa caminhada seja sempre acompanhada pelos olhos desse amigo que é Jesus. Que assim seja. Duelo. Questão 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Questão 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante, depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão e, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos, que o não podem atingir. Continuemos a leitura de hoje. Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem subjugados pelos homens.
falo de uma época que está ainda muito distante de vós. Comentário. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados, e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido o culpado, com o que se praticava em tempos que não são ainda muito distantes. Não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele esse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Resposta. Há outros meios de se preservar do perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento, e não fechá-la. A leitura de hoje nos traz um tema de importante relevância, apesar do Brasil não ter previsto no seu Código Penal a questão da pena de morte, ainda tem muitos países no mundo que ainda aplica essa pena capital. Isso nos faz refletir que em que momento a humanidade começou a ter essa postura, né, de, em vez de tentar resolver o problema, acaba com o problema, ou seja, no caso de uma pessoa que causa problema, a solução é findar a vida dela, né? E isso baseado em leis, baseado em regramentos jurídicos, né? Isso só reforça o fato, assim como foi mostrado na leitura, que ainda a humanidade tem muito a caminhar, né, para que esse tipo de pena não exista mais, né? E o que é difícil de entender é que a pessoa que encarna na Terra, ela tem a sua missão pessoal, ela tem o objetivo de melhorar a si própria, né? E por mais que a gente se deslize pelo caminho, que a gente tome atitudes equivocadas, que a gente se perca muitas vezes, né? É muito grave, né, essa postura de acabar com uma vida, né? E o que é entristecedor também é que parcela da população ainda tem esse tipo de atitude em solicitar que no Brasil tenha a pena de morte. E essas pessoas estão no nosso cotidiano e eu acho que elas não conseguem enxergar as implicações que isso traz, as consequências que traz para ela, que traz para o outro ser humano que vai ser vitimizado pela pena de morte, né? Então temos muito a crescer, mas que a gente só vai entender melhor nisso quando a gente começar a pensar sobre isso, a estudar sobre isso e refletir. Porque a gente só consegue debater, melhorar sobre um tema a partir do momento que a gente começa a conversar e a entender sobre ele. Muito obrigado. Olá, a prece final. Vamos pensar em Jesus, em Deus, em seus mensageiros, aqueles mensageiros que nos ajudam, os nossos mentores que nos acompanham de perto
sempre que disseram sim para ser o que chamamos muitas vezes de anjos da guarda. Ele nos conhece, Ele nos ama e Ele também está na estrada desse caminhar incessante rumo a Jesus. Então vamos agradecer a eles, ao Mestre, que nos acompanhou nesse momento de Evangelho, de leituras, para que as reflexões sejam feitas com profundidade, com alegria, com a certeza de que o amanhã, com a luz do sol, seja um novo dia de trabalho, perseverança, fraternidade, de alegria, de harmonia em Jesus. Que sejamos sempre o apoio para os mais necessitados. Jesus, agradeço a esse amor sem limite por nós. Que assim seja.